Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aí para mais uma videoaula de matemática. E agora eu vou falar com você sobre problemas de partilha. Bom, o que é uma partilha? Partilha é fazer uma divisão em partes, tá? Para falar de problemas de partilha, vamos colocar aqui o problema 1. O problema 1 diz o seguinte: Felipe e Gustavo são irmãos e ficaram responsáveis pela realização de algumas atividades domésticas durante o fim de semana. Gustavo, o mais velho, trabalhou durante 1 hora no sábado e 1 hora no domingo. Já Felipe trabalhou apenas 1 hora no sábado. O pai deles comprou 12 caixas de bombom como recompensa pelo trabalho e decidiu dividi-las de maneira proporcional ao esforço de cada um. Quantas caixas de bombom cada um deles recebeu? Bom, vamos lá então. Vamos observar aqui que o critério escolhido pelo pai deles para fazer a divisão dessas caixas de bombom que ele comprou para os dois é o critério do esforço, tá? Então, ele quis dizer que é o seguinte: quem trabalhar mais, quem trabalhou mais, deve receber mais. Tá? Quem trabalhou menos vai receber menos. Então, a maneira que ele quer usar para dividir as caixas de bombom entre os dois irmãos não é uma maneira simples de dar a metade para cada um deles. Vamos dividir de forma igual. Nós vamos dividir levando em consideração o esforço que cada um deles teve para realizar essas tarefas, já que é uma recompensa pelo trabalho deles. Ele quer fazer, o pai quer dividir dessa forma, ou seja, beneficiando aquele filho que trabalhou mais. Tá? Então, a gente vai colocar aqui, levando em consideração esse critério, ele quer usar o esforço. Então, vamos escrever aqui o que a gente tem no problema. Então, se a gente for pensar no critério do esforço, eu vou escolher aqui, eu tenho o Felipe, e eu tenho aqui o Gustavo. Vou colocar cor diferentes aqui para a gente fazer essa divisão. Então, eu tenho o Felipe e tenho o Gustavo. O Felipe, o que eu sei? Eu sei que o Felipe trabalhou durante 1 hora no sábado. Tá? Então está escrito aqui, Felipe trabalhou apenas 1 hora no sábado. Já o Gustavo trabalhou 1 hora no sábado e também trabalhou 1 hora no domingo. Então, 1 hora no sábado e 1 hora no domingo. Então, 1 hora no sábado mais 1 hora no domingo. Tá? Então, nós temos aqui, vamos colocar essa informação aqui, sábado, domingo. Tá? Então, no sábado, os dois trabalharam a mesma quantidade, porém, o Gustavo trabalhou no domingo e o Felipe não. Então, posso dizer aqui que o total que o Felipe trabalhou durante o final de semana foi de 1 hora. Já o total que o Gustavo trabalhou durante o final de semana foram 2 horas, né? Então, a gente percebe aqui que o Gustavo trabalhou mais. Esse 2 aqui não ficou legal. Então, 2 horas. Tá? Então, se o Gustavo trabalhou mais, o Gustavo deve ganhar mais, já que a gente está levando em consideração o esforço. O Gustavo trabalhou mais, se esforçou mais, merece ganhar mais. Então, o Gustavo trabalhou 2 horas, enquanto o Felipe trabalhou 1. O Gustavo trabalhou o dobro do Felipe. Então, seguindo o critério que o pai escolheu, o Gustavo deve levar o dobro do que o Felipe levar. Então, o que a gente vai começar fazendo aqui é o seguinte: já que a gente quer fazer uma partilha, a gente quer dividir. A gente vai fazer uma divisão, então é uma divisão, né? Divisão em partes, tá? Em partes. Então a gente vai dividir isso aqui em partes. Não vamos fazer essa divisão em partes iguais. Nós não vamos pegar isso aqui e dividir a quantidade de caixas por 2 e dar metade para um, metade para o outro. Nós vamos levar em consideração o critério que o pai escolheu, que é do esforço. Então a gente sabe que se a gente der uma parte para o Felipe, o Gustavo deve receber 2 partes iguais a essa que foi dada para o Felipe. Então, para cada parte que eu der para o Felipe, eu tenho que ter 2 partes iguais a essa para o Gustavo. Tá? Então, a ideia nossa de fazer essa divisão é essa. Bom, eu vou fazer essa divisão de duas maneiras distintas, né? Vou começar mostrando para você aqui. Vamos colocar... Opa, sumiu. Vamos colocar aqui as caixas. Sumiu de novo. Volta aí, parecendo mágica. Vai lá, vamos colocar aqui as 12 caixas. Então, aqui nós temos 12 caixas de chocolate, tá? Como é que nós vamos fazer essa divisão aqui? Vamos colocar a cor roxa aqui para o Felipe e vamos colocar a cor verde aqui para o Gustavo. Então, como eu tenho que dividir isso aqui em partes e eu sei que o Felipe, que trabalhou 1 hora, e o Gustavo, que trabalhou 2, se eu der uma caixa de bombons aqui para o Felipe, eu tenho que dar 2 para o Gustavo. Então, para cada caixa que eu escolho entregar para o Felipe, eu tenho que pegar 2 caixas e entregar para o Gustavo.
tá? Para ser justo com o critério que o pai escolheu. Então aqui eu vou pegar essa caixa aqui, tá? E essa caixa aqui eu vou dar para o Felipe. Falar, Felipe, essa é sua. Bom, o que eu tenho que fazer? Imediatamente pegar duas caixas e entregar para o Gustavo. Então essa aqui é do Gustavo. Essa daqui também. Tá? Ótimo. Então sempre que eu pegar uma caixa aqui, vou dar essa daqui agora para o Felipe, o Gustavo tem que receber duas. Tá? De forma que estou mantendo a proporção de acordo com o trabalho deles. Já que o Felipe trabalhou 1 hora, eu dou uma caixa para ele. Já que o Gustavo trabalhou 2, o Gustavo ganha 2. Então, para cada caixa que o Felipe leva, o Gustavo leva 2. Então, a gente está pegando aqui agora, colocando essa daqui agora para o Gustavo. E essa daqui também vai ficar para o Gustavo. Tá? Então, se a gente fizer essa divisão, a gente vai aqui, a cada uma caixa que eu dou para o Felipe, eu escolho dar essa daqui para o Felipe, eu tenho que dar duas aqui embaixo para o Gustavo. Então, eu venho aqui e pego essas duas e entrego para o Gustavo. O que você vai perceber é o seguinte, quando a gente já terminar aqui agora, então essa última aqui de cima vai ficar para o Felipe, e aí nós vamos ter duas aqui embaixo para o Gustavo. Então, o que você consegue perceber é que a gente conseguiu fazer essa divisão e a gente com certeza respeitou o critério que o pai escolheu. Por quê? Sempre que eu circulei uma caixa de bombons aqui para o Felipe, eu circulei duas para o Gustavo. Então, eu já fiz essa divisão de acordo com o que a gente queria no problema. O que a gente queria no problema? Que o Gustavo, por ter trabalhado o dobro do tempo, vai ficar com o dobro de caixas de bombom, tá? Para ser justo, de acordo com o critério que o pai deles mesmo escolheu. Então, se a gente colocar aqui Felipe, e vamos colocar aqui Gustavo. Então, se a gente observar aqui quanto que a gente entregou para cada um deles, nós temos aqui ó, o Felipe, ele ficou com 1, 2, 3, 4 caixas. 4 caixas de bombom foram entregues ao Felipe. Já o Gustavo ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caixas. 8 caixas de bombom foram entregues ao Gustavo. Logo, a gente percebe aqui que do total de 12 caixas, nós fizemos uma divisão em partes, de modo que o Felipe ficou com uma parte que correspondia a 4 caixas e o Gustavo ficou com 2 partes que correspondia a 8 caixas. Então a gente conseguiu fazer o que a gente queria, a gente dividiu as 12 caixas, de modo que o Gustavo está levando, que são 8, é o dobro do que o Felipe está levando, que são 4. Tá? Então a gente poderia fazer essa divisão assim, dessa forma, para cada caixa que eu dou para um, eu dou 2 para o outro. Ou, se a gente quisesse, a gente poderia pensar o seguinte, também. Já que o Felipe trabalhou 1 hora, eu vou dar uma parte para ele. Ainda não sei quantas caixas tem, tá? Já sei, na verdade, que são 4, mas suponha que a gente não tivesse resolvido antes, estivesse fazendo de uma outra forma. Então, o Felipe eu vou dar uma parte. Opa, coloquei partes, é parte. Vou dar uma parte para o Felipe. E aí a gente tem que dar 2 partes iguais a essa para o Gustavo, tá? Então, se o Felipe vai levar uma parte, ainda não sei com quantas caixas, o Gustavo tem que levar 2. Então, o que eu percebo é que isso daqui é um total de 3 partes. Tá? Então, não adianta mesmo eu chegar aqui e dividir essas caixas aqui em 2 partes iguais. Então, se eu passar uma linha aqui e falar, bom, de um lado é do Felipe, do outro é do Gustavo. Se eu passar uma linha aqui e fizer isso, eu vou dar 6 para cada um. Não é isso que nós queremos no problema. Nós queremos dividir de modo que, se o Gustavo levar uma parte, desculpa, se o Felipe levar uma parte, o Gustavo tem que levar 2. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui e dividir em 3 partes. Então, nós poderíamos ter feito assim. Pega as 12 caixas e divide isso aqui em 3 partes iguais. Ó. Então, divide isso aqui em 3 partes iguais. E aí nós teríamos o mesmo resultado. Uma dessas partes ficaria para o Felipe e as outras 2 partes ficariam para o Gustavo. De modo que a gente vai perceber que essas 12 caixas divididas em 3 pedaços daria 4 caixas para cada pedaço, ou 4 caixas para cada parte. Então eu teria uma parte com 4 caixas para o Felipe e teria 2 partes, cada uma com 4 caixas também para o Gustavo. Logo, o Gustavo teria 2 partes de 4,
caixas cada uma, então teria 8, e o Felipe teria uma parte com 4, então teria 4. No total, a gente teria as 12 caixas aí. E aguardo você no próximo vídeo para a gente resolver o problema 2. Até lá!